Antes de iniciarmos a nossa mesa, vamos aos merchants. Primeiro, quem ainda não se associou à SBAL, aproveite o Dia da Árvore. Feliz Dia da Árvore a todos. Nós temos uma lojinha ali fora. Quem não se associou, se associe à SBAL. Venha conosco fazer parte dos amantes aí da arborização urbana. E o segundo merchan teremos um jantar hoje, como tradição em todos os nossos congressos. Então, quem ainda não aderiu ao jantar, pode passar lá no credenciamento, ao inclusive. Então, é só adquirir o seu ticket lá e vamos ter comidas típicas da região. Bom, então vamos lá. Meu nome é Alessandro Zabotto, eu sou biólogo, sou doutorando na Unesp, trabalho com fisiologia de árvores, carbono e nitrogênio e sou um dos organizadores da Coletânea Brasileira de Arborização Urbana e vou intermediar, na verdade sou o anfitrião e o debatedor da próxima mesa, intitulada Pesquisa e Inovação em Arborização Urbana. Essa mesa tem o apoio da CEMIG. E eu gostaria de convidar para subir ao palco nossos três palestrantes, professor Demóstenes Ferreira da Silva, professor Sérgio Brasolini e o professor Marcos Buqueriti. Uma salva de palmas, por favor. Bom, para iniciarmos a primeira palestra, professor Demóstenes da Silva Filho, engenheiro agrônomo, professor associado da USP Exalc em Piracicaba, Departamento de Ciências Florestais, trabalha com silvicultura urbana e gestão ambiental. Nossa primeira palestra, professor Demóstenes, por favor, a palavra é sua. Bom dia. Eu não consigo ficar sentado, eu preciso andar, eu fico falando e vou andando. Então eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, agradecer esse momento, que é um momento pós-pandemia, que nós estamos juntos aqui, e num momento muito importante, porque hoje é o Dia da Árvore, né? Nosso Dia da Árvore é hoje, né? Então, é muito gratificante para mim estar aqui, muito importante eu estar aqui, né? Depois de um tempo que a gente ficou se reunindo aí à distância, né? Usando aí software de comunicação pela internet, procurando deixar a sociedade brasileira de arborização urbana ativa, né, presente na vida dos brasileiros. Isso foi uma tarefa interessante, foi um desafio. Eu acho que a SBAL, a minha leitura é que a SBAL conseguiu se renovar nessa época. Isso foi muito importante. E agora nós estamos aqui juntos e isso é muito importante para mim, né, pessoalmente também, que passei por um momento diferente também nessa fase de pandemia, e estou aqui, né, como nós todos estamos, né, isso é uma vitória para todos nós. Conversando com a anfitriã, a professora doutora Eliane Guaraldo, ela me convidou para falar sobre um tema, ela sugeriu esse nome, né, desse tema, silvicultura urbana e cidades globais, e ela me deu uma sugestão, né, que ela queria ouvir falar um pouquinho sobre o nosso último projeto com a FAPESP, nosso último projeto de pesquisa com a FAPESP, né? Então aí eu fiquei preparando esse material junto com a ajuda da Patrícia Sanches, da arquiteta Patrícia Sanches, que foi minha orientada de doutorado.
E eu vou mostrar muito das figuras dos desenhos que a Patrícia desenvolveu e alguma coisa aí que eu peguei também dentro dessa apresentação. E é muito gratificante poder estar estudando esse tema de bem urbano, bem urbanístico desse projeto, que para mim é um desafio, né? Quando a gente vai apresentar, eu procuro estudar mais, ler mais e eu aprendo mais. Então, acho que quem está ganhando muito com essa apresentação, antes de qualquer coisa, sou eu mesmo, né? Eu aprendo muito e aprendo muito com os meus orientados, né? Então, eu tenho, acho que, pelo menos um orientado aqui, 2, talvez, né? E eu queria agradecer, né, a todos eles, né, por isso. Esse tema fala um pouquinho, né, sobre essa parte de pensar as grandes cidades, né? Cidades globais não são megacidades, né? Cidades globais são um pouquinho diferentes, o conceito de cidade global é um pouquinho diferente. Quando a gente fala assim, Paris, aquela cidade que tem na França, lá na Europa, você nunca fala isso, né? Você fala assim, Paris e ponto, acabou, né? Então isso é bem que é uma cidade global, uma cidade que ela é conhecida e ela é importante por si só, né? Então esse conceito de cidade global ele varia um pouquinho, né? Mas é isso. E o desafio, né, nosso é também, que interessante isso aqui, diferente. Olha que legal. Então, nosso desafio aqui é falar um pouquinho também de cidades inteligentes, né? E quando a gente fala sobre isso, tem essa questão da educação e tem essa questão aqui do ambiente. Então tem tudo a ver conosco, né? Esse eixo aqui, educação e ambiente, aqui, né? Essa inclusão, né? E essa questão da... Opa, quero apertar de novo, não vai? Tá bom. Essa questão da educação é super importante. Então, essa aqui tem um mapa das cidades globais, aí do Brookings, e isso está sempre em constante mudança, né? Mas São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, estão aí, Santiago do Chile, né? São as bolinhas verdinhas ali na América do Sul, né? Outra questão, né, é a questão da urbanização crescente no planeta, né? A questão aí da cidade de São Paulo como uma grande cidade, né, populosa. Será que é densa? É populosa, né? Mas será que ela é densa? E aí a questão dessa evolução dessas cidades ao longo dos anos, né, e a mudança das cidades mais populosas da América, da Europa, para a Ásia e para a África, né? E aí a questão da segurança. Eu só coloquei isso porque o dado é chocante. Eu estava pesquisando e passei por esse dado e resolvi colocar na apresentação rapidinho, que é para falar um pouquinho sobre essa questão da segurança. E se vocês observarem esse infográfico aí, o Brasil é o país no planeta que tem as cidades mais mortais, né? Onde tem mais assassinatos no planeta, quantitativamente é o Brasil, pessoal. Olha lá quantas cidades, são 32 cidades que estão ali no meio, ali, né? De Manaus a Fortaleza, cidades com número total de homicídios elevado e também homicídios por 100 mil, né? Também está ali de 40 a 60, né? Bastante grave isso, né? Os outros países ali que são terríveis também, é uma ou outra cidade. O Brasil não, né? 32 cidades, chocante. E para pensar
a silvicultura urbana, para pensar a gestão das árvores na cidade, pensando em floresta urbana como um sistema que abrange todas as árvores e os arbustos que estão dentro da cidade ou próximo da cidade, né, que a silvicultura urbana estuda, né, e pensando nas áreas, aí a gente tem essa questão muito interessante de gerar um modelo para a propriedade privada. A propriedade privada é muito importante, né, pessoal? Então, eu vou ficar nisso hoje, né? Não vou tratar dos outros assuntos. Que essa questão da sustentabilidade, das cidades sustentáveis, passa pela questão da forma urbana, passa pela questão de você trabalhar com infraestruturas verdes, né? De você desenvolver essas infraestruturas verdes. E aí, a gente tem o primeiro projeto da FAPESP, que não é o primeiro, na verdade são vários aqui, mas eles são da área de conforto humano e microclima urbano. Então, um dado da dissertação do Gustavo Oliva, mostrando aí que a cobertura arbórea, ela começa a fazer sentido a partir de 20, 25% de cobertura arbórea, né? Abaixo disso a gente não tem um efeito microclimático. Além disso, existem outras pesquisas na Universidade de São Paulo, outros projetos. Um projeto muito interessante é esse, né, é do Douglas Cirino, mostrando a questão da ecologia da paisagem na cidade de São Paulo, mostrando o que é land sharing e land sparing, né, e como que isso acontece dentro da cidade de São Paulo, né. Deixa eu pegar aqui, em bairros jardins, né, até em zonas periféricas. Muito interessante esse trabalho. E a questão da ecologia urbana como área importante para se pensar e para se pesquisar, né? E você estudar a forma urbana como uma questão importante da ecologia. Então isso é interessante, é relativamente novo e não está, absolutamente não está integrado nos nossos planos urbanísticos. Então é isso que a gente tem que falar, né? Nós não planejamos as nossas cidades levando em consideração a ecologia da paisagem, e nós precisamos fazer isso. Se nós quisermos que nossas cidades sejam melhores, menos violentas, mais adequadas, né, climaticamente mais adequadas, pensando aí em resiliência, nós precisamos trabalhar com a ecologia da paisagem dentro do planejamento urbano. E aí, nós temos aqui um projeto da FAPESP dedicado a isso, né? E aí, analisando aí algumas cidades, né? Se é possível, né, a gente ter alta densidade e alta cobertura vegetal ao mesmo tempo. E se a forma urbana pode influenciar, se ela faz diferença, né? Que tipo de formas urbanas a gente precisa? Pensando aí nesse gradiente, né? Rural, florestal, urbano, né? Então, pensando nisso. Então, essa é a Patrícia, né? A Patrícia fez doutorado comigo e ela desenvolveu um trabalho muito, muito bacana, né? Trabalhando no Brasil, em São Paulo, e também no Distrito Federal, e trabalhando na cidade de Berlim, na Alemanha. E nós tivemos aí, dentro de Brasília, trabalhando com alguns tipos de morfologia, de formas urbanas, né? Notadamente a forma vertical de torres, construções de torres, que tem em Brasília e tem também em São Paulo. A horizontal também tem em Brasília, tem em São Paulo, né? E a mista, né? Vertical e horizontal. E aí,
nesses 3 tipos aí, tem algo em comum, que é o planejamento voltado para o lote, né? Aqui em inglês, plot. E em Berlim, você tem algo diferente acontecendo, né? Você tem o modelo tradicional, o modelo perimetral em bloco e o modelo meio aberto, né? E o modelo moderno, que também tem em Brasília. E aí, o contemporâneo também é uma evolução desses modelos. E basicamente todos esses modelos não são torres, não são prédios altos, são prédios em blocos muito perimetrais à calçada e à rua, né? E o plano, o planejamento, a legislação e o controle disso acontece de maneira diferente do nosso. Ele é no bloco e não no lote. Então, a configuração nossa era essa, né? De trabalhar a questão dos espaços construídos, né? Da altura dos prédios e ver os usos mistos residenciais e trabalhar com alta densidade. Alta densidade acima de 30 habitações por hectare. E aí nós temos aí o município de São Paulo, né? Brasília, Distrito Federal e Berlim. E o tipo horizontal acontece nessa disposição lá em São Paulo. O tipo vertical, o tipo misto. Então, quando a gente pensa que São Paulo é uma cidade muito verticalizada, né, ela é muito horizontal também. Ela é mais horizontal do que verticalizada. E aí você vê o tipo tradicional em Berlim, mais ao centro da cidade. O ED aí espalhado, né? O meio aberto também, o moderno e o contemporâneo. E aí a gente tem em preto aí mostrando as nossas amostragens, né? As nossas amostras. Então aqui você tem tudo é alta densidade, né? E tudo foi estudado, só que diferindo ali o que é organização no lote e o que é organização na quadra. E aí a gente tem as medições aí de área de copa, né? De PET size, de agregação, medidas de agregação e conectividade. E aí você tem a densidade humana, a densidade de habitações por hectare, a densidade populacional, né, e de construída. E aí você tem uma área de copa de árvores e você tem a densidade de casas, né, de habitações. E aí você tem as diferentes tipologias e os efeitos dessas tipologias nessas duas variáveis. E aí você tem alguns resultados, né, mostrando aí cobertura de copa aqui no eixo Y e no eixo X a densidade. Então você observa, eu vou primeiro colocar as tipologias. Então aqui, pessoal, vocês podem ver, não sei se vai dar para... ele não está mantendo. Vocês podem ver que o azul aqui, que é horizontal, ele tem uma alta densidade, mas uma baixíssima cobertura arbórea. E esse aqui é bem o desenho das nossas cidades. Baixíssima cobertura arbórea, abaixo de 10%, na maior parte. Enquanto no Distrito Federal, o tipo moderno, ele consegue manter uma boa cobertura arbórea. Mas os outros tipos, né, de Berlim principalmente, que são prédios mais baixos e perimetrais, conseguem ter uma alta densidade e manter uma excelente cobertura arbórea. Então aqui dá para ver melhor, né?
Você tem as tipologias mais frequentes nas nossas cidades aqui embaixo, né? Com baixíssima cobertura e uma razoável densidade de ocupação. Mas você vê, por exemplo, o tradicional de Berlim, que é o mais antigo, ele tem uma altíssima densidade, uma densidade bem mais alta, mas a cobertura é acima de 20%. Então já começa a fazer sentido climaticamente. Enquanto as nossas cidades estão perdendo feio, né? Então é isso, o principal resultado. E nós fizemos também um trabalho com avifauna, né? Uma equipe com ornitólogos, para a gente estudar essa questão da avifauna lá em Berlim e nas nossas cidades. E nós chegamos aí a trabalhar com similaridade. E aí com as diferentes tipologias e com áreas de referências em parques. Então tinha uma área de referência no parque na Alemanha, uma área de referência no Brasil, né? Em São Paulo, em Brasília também. E aí é mais ou menos assim que acontece, isso é figurativo, não foram esses lugares que foram analisados, né? Logicamente é só figurativamente. Então aqui São Paulo, a gente tem o Parque Ibirapuera e tem essas áreas aqui, vertical, né? Tipo vertical, e o parque. Então, aqui nós encontramos 85 espécies de aves e aqui 28, na tipologia vertical. Uma similaridade de 27%. Aqui em Berlim, dois tipos diferentes. À esquerda a gente tem o tipo tradicional e à direita a gente tem um outro. A similaridade aqui, 21 espécies, 64, 30%. E aqui a gente tem o contemporâneo com uma similaridade de 45%. Então, melhor do que o desempenho lá em São Paulo. Então, as conclusões aqui para a densidade de ocupação, de habitações, para uma mesma densidade horizontal e moderno, você tem uma diferença de cobertura, né, de 3,7% para 33,6%. Né? Então, você vê que a gente chega a essa comparação dizendo que essa forma urbana ela pode transformar o espaço, abrir espaço e proporcionar muito mais cobertura urbana. Então, você desenvolver desenhos para isso, então todas as métricas de ecologia da paisagem estudadas também foram consideravelmente melhores para o tipo de organização de quadra e não de lote. Então, a gente vê aqui que você pensa cidade compacta, é possível compactar as cidades ainda aumentando a permeabilidade, melhorando a qualidade da cobertura urbana e aumentando a resiliência das cidades. Então é isso que o nosso projeto fez. Aqui ela ainda estudou alguns cases específicos em Berlim com maior cobertura, né? E ela coloca alguns obstáculos aqui, né? E sobre a questão dos nossos planos diretores, as nossas leis de zoneamento, elas têm que serem mais específicas e mais rígidas no controle de como a construção vai ser feita, pensando em transcender o loteamento e partir para áreas mais importantes, como uma unidade de planejamento, sendo, por exemplo, o quarteirão, né? O bloco, a quadra. Então é isso que eu queria mostrar, né? Não dá para a gente arrancar a cidade e colocar árvore, né? Se fosse possível isso, né? Não dá, mas dá para melhorar muito as nossas diretrizes, a nossa legislação, para que a gente possa modificar e modificar nossas cidades, termos mais árvores, mais cobertura, um clima melhor.
É isso que eu queria colocar e agradecer aí a oportunidade. Obrigado. Essa é a equipe multidisciplinar que trabalha nesse projeto, aí o pessoal da Alemanha, né? Aqui, o pessoal da UNB, da Federal de São Carlos e nós ali na Exalc. Obrigado, professor Demóstenes.